Em Quando Me Apaixono, Matias vai tomar chá com a tia e diz que gostaria de ter um casamento como o dela. Adriana chega com o pai ao recinto, dando de cara com Matias. Constanza dá as boas-vindas à enteada, mas não consegue impedir o climão que se formou. Mas o caldo entorna mesmo com a entrada triunfal de Roberta, que, se fazendo de desesperada, conta que Josefina desapareceu. Chorando lágrimas de crocodilo, a garota faz o maior drama. Diz que a mãe estava se comportando diferente, não falava coisa com coisa, e de repente, sumiu. Ela ainda toca na história de que acha que sua mãe está doente, pois ela não está normal. A galera, que sabe bem que mãe e filha são duas najas, se entreolha, pensando se embarcam ou não nessa furada. Enquanto isso, Josefina, que é a cara da madrasta da Cinderela, sai da mansão sem ser percebida e ainda deixa um bilhete escrito com batom no para-brisa do carro. Em seu quarto, na fazenda Cruz do Amor, Renata relê a carta que Jerônimo mandou. Cada vez mais decepcionada, a moça se lembra do dia em que se humilhou, na praia, praticamente implorando para que o marido ficasse com ela. E por falar no diabo, Jerônimo avisa a Carlos que o plano que ele traçou com Aurora será executado naquela noite. Antônio chega ao hospital, acompanhado por Regina e Gonçalo. O ferido avisa a noiva que vai sair daquela situação, só para se casar com ela, e a fisioterapeuta, para variar, chora. O empresário tenta consolar sua amada, dizendo que o toureiro vai ficar bem, porém Regina explode, dizendo que a motivação de Antônio é seu casamento, mas tinha decidido outra coisa. Gonçalo fica animadinho e quer saber o que a mulher decidiu, mas a imprensa chegando e atrapalha tudo. Enquanto Regina explica ao repórter como foi o acidente de seu noivo, Gonçalo deixa o local à francesa. Na mansão dos Monterrubio, ninguém sabe de Josefina. Matias aparece avisando que o pai já está na capital e a retardada se atira nos braços dele, chamando o rapaz de meu amor. A cara do Matias é a melhor. Catarina dá uma passadinha no quarto de Renata, antes de ir embora, e percebe que a moça está dormindo. Mas ao colocar um cobertor, Renata acorda. A bordadeira então diz que vai dormir na Bonita, mas vai tranquila, porque sabe que Renata não está mais sedada, como no outro dia em que a moça não se dava conta do que acontecia ao seu redor. Intrigada com o que Augusto contou, Renata pergunta à sua nova amiga se seu marido é rico ou pobre. Prontamente, Catarina diz que Linhares é muito rico e conta que logo depois do casamento, Jerônimo fez uma proposta a Álvaro para comprar umas terras do doutor, mas o médico já tinha vendido a propriedade para Augusto. A bordadeira estranha as perguntas e quer saber se Renata não sabia que Jerônimo era rico. Indignada, Renata responde que ele é, na verdade, um cara muito pobre, com muito dinheiro. Na Bonita, Jerônimo verifica seus milhões no notebook, mas reclama da vida, dizendo que não adianta ter tanta grana se não pode ter sua esposa de volta. Nesse meio tempo, na Cruz do Amor, Aurora, querida, faz a gentileza de dar os remédios de Renata. A moça não quer tomar o redondinho, mas Aurora insiste e acaba convencendo a garota. E no vizinho, Matilde aparece bem na hora em que Jerônimo e Carlos estão saindo para executar o tal plano. A moça quer saber o que fazer para o jantar, mas o patrão avisa que naquela noite ela não vai precisar cozinhar. Andando com muita dificuldade ainda e usando um colar cervical, Renata se prepara para dormir, enquanto Aurora mostra a surpresa que preparou para Augusto na beira da piscina. O rapaz acaba não resistindo aos encantos de Aurora, que tira o casacão e se senta no colo do rapaz de frente para ele. Enquanto isso, Jerônimo entra pé ante pé na fazenda e consegue chegar ao quarto de Renata. A moça acorda quando ele está enrolando ela no cobertor e, reconhecendo o marido, Renata pede para ele não a levar dali. Jerônimo pega a esposa no colo, mas, quando está saindo da casa, se depara com Ezequiel, que mira seu rifle bem na cara do sujeito. Já é tarde da noite e nada de Josefina. Gonçalo chega em casa e, ao saber que a mulher ainda não apareceu, diz que é melhor ligar para o médico dela, pois o doutor avisou que isso poderia acontecer. Vendo que não tem mais como esconder, Gonçalo conta à filha que Josefina tem um tumor inoperável no cérebro, e na testa da víbora pisca um letreiro dizendo assim: "Te enganei." Roberta incrementa a atuação e chora, quase desmaia, fica confusa, tudo o que for necessário para impressionar Gonçalo. A fingida ainda diz que a mãe, quando estava batendo biela antes de sumir, falou coisas sem nexos e citou o nome do pai e de Regina, dizendo que Gonçalo foi encontrar com ela. O empresário explica que Regina ligou pedindo ajuda, pois Antônio foi ferido gravemente no interior e precisava de um helicóptero para transportar o noivo para a capital com urgência. Pronto, era tudo o que Roberta queria ouvir. A moça surta e começa a gritar: "Você e essa mulher provocaram uma crise na minha mãe. Vocês são os culpados pela minha mãe ter desaparecido."
Isso quer dizer que ela não estava falando nenhum absurdo. Ela estava dizendo a verdade. Se alguma coisa acontecer, a culpa vai ser sua, pai. Enquanto isso, na fazenda Cruz do Amor, Ezequiel continua com a arma apontada para a cara de Jerônimo e manda ele largar Renata ali mesmo no sofá. Linhares deixa claro que foi buscar sua esposa e não pretende sair dali sem ela. Os dois discutem. Jerônimo dá uma de galo e tenta passar pelo capataz, mas, quando o moço engatinha o rifle, ele acaba se cagando todo. Carlos está preocupado com a demora de seu amigo. E Augusto, que está no maior rala e rola com Aurora na beira da piscina, se assusta ao ouvir um tiro. O fazendeiro sai correndo para ver o que aconteceu. Mas na sala, a discussão entre Jerônimo e Ezequiel continua. Renata recobra a consciência, mas ainda meio grogue, pede ao marido para deixá-la em paz, avisando que não quer ir com ele e dizendo que ninguém manda nela. Jerônimo finalmente coloca Renata no chão. Augusto e Aurora aparecem. O engenheiro manda Linhares sair imediatamente de sua casa, enquanto Renata argumenta que é ela quem decide onde vai ficar e não quer ir com o marido para a bonita. Augusto argumenta que a moça pode ir embora quando quiser e não precisa ser roubada por um ladrão. Jerônimo diz que não é nenhum ladrão e só está pegando o que é dele. Renata se irrita e, mesmo com o corpo debilitado pelo acidente, avisa que não é propriedade de ninguém e manda Jerônimo para o inferno. Carlos ouve todo o bafafá e implora para que o amigo desista da ideia e vá embora. Augusto manda Ezequiel escoltar os dois intrusos para fora de sua fazenda, debaixo da mira da espingarda, até que eles estejam fora de suas terras. O homem se convence, enquanto Aurora dá uma de boazinha e segura os ombros de Renata, que, além de grogue, está emocionalmente destruída. Enquanto isso, Josefina toma um café calmamente num bar longe da mansão. Ela recebe uma mensagem de voz de Roberta, contando que seu pai já chegou em casa e ela fez o homem se sentir um lixo. E no hospital, Regina tenta saber notícias de Antônio, que está há horas em cirurgia, mas a enfermeira diz que o médico ainda não saiu do centro cirúrgico. Josefina finalmente chega em casa e, ao encontrar a família reunida, pergunta se eles estão fazendo uma festa e quer saber por que não a avisaram. Roberta aparece, dizendo que todo mundo estava preocupado com ela, e Josefina se faz de mais louca do que já é ao natural, e diz que não sabe onde estava. A maluca insiste na tal festa, que ela fingiu que imaginou, perguntando por que a família não avisou que estariam celebrando o noivado de Roberta, pois assim, ela teria se arrumado melhor, e a galera acaba caindo no engodo recente que a dupla do mal inventou dessa vez. Mesmo Gonçalo dizendo que a esposa está muito bem vestida, ela decide dar mais uma ajeitada rápida no visual, prometendo não demorar. O empresário avisa que vai ligar com o médico, para que ele venha examinar Josefina no dia seguinte. Constanza, por sua vez, quer saber se a família vai jantar reunida, e Roberta continua a sua atuação, pedindo pelo amor de Deus e quase chorando que o pessoal fique para jantar, pois está difícil para ela ver a pobrezinha da sua mãe daquela maneira. A garota é tão doente que se lança nos braços de Matias, novamente, bem na cara de Adriana. Naquela madrugada, no interior, Augusto está soltando fogo pelas ventas e jura a Renata que Linhares jamais vai voltar a entrar na sua fazenda, sem autorização. Porém, a moça abre um sorriso e confessa que sentiu que o marido a amava e estava disposto a dar sua vida por ela. Aurora confirma a impressão da acidentada, dizendo que foi isso mesmo que aconteceu, pois, se ele não a amasse, não teria ido buscá-la. Mas Augusto se mete no papo das gurias e diz: não foi nada disso. O que o Jerônimo fez foi marcar o território, se sente dono da esposa e o que tentou demonstrar é que tem o controle e o domínio sobre ela. Aurora discorda e o fazendeiro encerra o assunto, dizendo que Renata precisa descansar. Já em seu escritório, Augusto quer saber de Ezequiel o que aconteceu. O capataz conta que estava tudo aberto, na propriedade, pois alguém tirou o cadeado do portão e conta: antes de sair, eu coloquei o cadeado no portão, mas esqueci umas coisas e resolvi voltar. Quando cheguei, vi que estava tudo aberto e resolvi pegar a arma, pois achei que era um assalto. Furioso, Augusto manda Ezequiel iniciar uma investigação entre os funcionários da fazenda, para saber quem foi o responsável por ter deixado o tal cadeado destrancado, e deixa claro que quer saber se naquela fazenda tem algum traidor. Quanto mais o engenheiro fala, mais Aurora se encolhe. Alguns momentos mais tarde, Jerônimo e Carlos chegam em casa e dão de cara com o povo esperando por eles. Lázaro conta que souberam que ele tinha ido à Cruz do Amor, para tentar resgatar Renata. Assustado, Jerônimo quer saber como os empregados descobriram seu plano, e Manuela explica que Ezequiel ligou para saber se ele tinha chegado bem e contou o que aconteceu. O investidor manda todo mundo de volta para a cama
e avisa que não quer ninguém comentando o seu fracasso. Na capital, o jantar rola na fazenda dos Monterrubio, e Josefina aproveita a situação. Ela diz a Adriana que a moça é bem-vinda, pois, finalmente, deram a ela o lugar que merece na família. Roberta resolve meter o bedelho e diz: "Quem diria, né? Tão perto da família por causa da sua amizade com a minha irmã. Quem diria que você é filha do meu tio Honório?" A Bruaca complementa: "Pois é. Agora sua tia Constanza vai ter a filha que sempre desejou e que nunca pôde ter, não é, cunhada?" A socialite, que odeia mãe e filha, tira a mão de Roberta de cima da sua e concorda com tudo, para evitar bate-boca. O assunto que está rolando na mesa agora é sobre o casamento de Matias e Roberta. Gonçalo conta que falou com Jerônimo e ele informou que a esposa perdeu o celular, mas ficou de pedir que ela entrasse em contato com a família. Roberta comenta que então, deve ser por isso que todas as vezes que ligou para a irmã, caia na caixa. Matias fica desconfiado. Josefina abre novamente seu bocão e diz: "Não insistam, por favor. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Se Gonçalo já deixou o recado e ela não retornou, está na cara que ela não se importa com a gente." E Constanza, que estava evitando bater de frente com a cunhada, não se controla e diz que não concorda com a infeliz, pois Renata pode não ter recebido o recado. Do outro lado da cidade, o médico finalmente aparece depois da longa cirurgia de Antônio e diz que o toureiro está fora de perigo, mas seu estado de saúde ainda é grave. O doutor ainda avisa que tudo vai depender das próximas 72 horas, para ver como Antônio reage à cirurgia e aos medicamentos. Segundou e logo cedo, Lázaro e Catarina passeiam entre os vinhedos. O capataz aproveita para declarar novamente seu amor pela bordadeira e pergunta se ela imagina os dois juntos novamente. A moça, perdida nas palavras carinhosas do antigo namorado, imediatamente se lembra do tempo em que os dois eram jovens apaixonados. De volta à realidade, Catarina, toda sem jeito, diz que não sabe se imagina os dois juntos novamente, como o capataz, pois não é uma mulher livre e precisa de um tempo. Chorando, ela diz que ainda não é o momento para eles dois. Mas Lázaro não perde as esperanças e afirma que cedo ou tarde, esse dia vai chegar. Nesse meio tempo, Renata liga para a empresa e finalmente consegue falar com Adriana. A garota quer saber se a amiga não recebeu recados e Renata explica que perdeu o celular e o único número que se lembrava era o da empresa. Ela também conta que não está na fazenda de Jerônimo e, na verdade, não está se sentindo nada bem. Adriana se assusta, mas a moça explica que vai mandar um e-mail contando tudo o que aconteceu, porém, precisa que ela a ajude com alguma coisa muito importante para ela. Se colocando prontamente à disposição para ajudar no que for preciso, Adriana conta que aconteceram muitas coisas na capital, que ela precisa saber. Porém, Renata diz que tem urgência em descobrir algo, e talvez Matias possa ajudar, mas recomenda a Adriana que não conte a ninguém que as duas se falaram e o favor é para ela.